Os olhos de Órion, o portal celestial dos faraós. Olá a todos os curiosos, os céticos e os que ousam sonhar com um universo de possibilidades. O que vou contar a vocês hoje não é uma teoria da conspiração, não é ficção científica e não é um documentário comum. O que vou compartilhar é a minha verdade. Uma verdade que me custou noites de sono, anos de pesquisa e talvez até mesmo a minha sanidade. Mas estou aqui e estou pronto para abrir os olhos de Órion para vocês. Desde criança, o Egito Antigo sempre me fascinou. As pirâmides, os faraós, os hieróglifos, tudo me chamava como um sussurro de um passado distante. Não era apenas a beleza da arte ou a grandiosidade das construções. Era algo mais profundo, uma sensação de que havia um segredo, um mistério oculto sob as areias do tempo, esperando para ser revelado. Eu devorava livros, assistia a documentários e cada nova peça de informação apenas aumentava a minha fome por mais. Eu não queria apenas entender o Egito, eu queria sentir o Egito. Meu ponto de virada veio durante uma escavação no Planalto de Gizé. Eu era um jovem arqueólogo, recém-formado, com o fogo da descoberta queimando em minhas veias. A equipe estava trabalhando em uma área próxima à Esfinge, uma região que, surpreendentemente, havia sido pouco explorada. Era um trabalho árduo e meticuloso, mas a emoção de cada nova pedra desenterrada, cada fragmento de cerâmica encontrado, me mantinha em êxtase. Um dia, enquanto mapeava uma seção subterrânea, notei algo incomum. Uma pequena cavidade na rocha, perfeitamente circular, que parecia deslocada do restante da formação geológica. Não estava no mapa, e nenhum dos meus colegas parecia ter notado. Meu instinto gritou. Eu senti um arrepio na espinha, como se o próprio tempo tivesse parado para me observar. Com a permissão do chefe da equipe, que me olhava com uma mistura de ceticismo e curiosidade, comecei a trabalhar na cavidade. Horas se passaram, e o que parecia ser apenas uma fenda se revelou uma passagem estreita, que levava a uma câmara secreta. O ar lá dentro era denso, pesado, com um cheiro de poeira e séculos de esquecimento. A luz da minha lanterna dançou pelas paredes, revelando hieróglifos que nunca havia visto antes. Eles eram diferentes, mais complexos, com símbolos que não se encaixavam nos padrões egípcios que eu conhecia. Eram como uma linguagem dentro da linguagem. No centro da câmara havia um objeto. Não era uma estátua, nem um sarcófago. Era uma estrutura metálica em forma de anel, com aproximadamente 2 metros de diâmetro. Brilhava com um tom azulado, como se fosse feito de uma liga desconhecida. Em sua superfície, intrincados padrões geométricos se entrelaçavam. E no centro do anel flutuava uma esfera de cristal pulsante, emitindo uma luz suave e rítmica. Era algo que desafiava qualquer explicação arqueológica ou tecnológica que eu pudesse conceber. Eu estava paralisado, a respiração presa na garganta. Meu cérebro tentava processar o que meus olhos viam, mas não havia categorias para isso. Um portal? Uma máquina? Minha mente disparou, lembrando-me de antigas lendas egípcias, sobre deuses que desceram das estrelas, sobre a sabedoria que não era terrena. Aquela estrutura parecia ser a manifestação física de todas aquelas histórias. Com as mãos trêmulas, aproximei-me do anel. A esfera de cristal parecia me chamar, hipnotizante. Havia uma energia palpável emanando dela, um zumbido baixo que eu podia sentir vibrando em meus ossos. Toquei a superfície metálica e ela estava fria, mas uma corrente elétrica sutil percorreu meu braço. Foi então que percebi algo nos hieróglifos na parede. Eles não eram apenas símbolos, eram instruções. Apresentei minhas descobertas à equipe. Inicialmente, houve uma mistura de descrença e excitação. O chefe da equipe, o Dr. Ahmed, era um homem cético por natureza, mas a evidência estava lá. A câmara, o objeto. Tivemos que trabalhar em segredo,
pois sabíamos que se a notícia se espalhasse, o mundo viraria de cabeça para baixo. Os governos, as potências mundiais, os historiadores, todos teriam algo a dizer. Passamos meses estudando os hieróglifos, tentando decifrar o manual de instruções de uma tecnologia que parecia ter vindo de outro mundo. E lentamente, a verdade começou a se desenrolar. Os hieróglifos falavam de os olhos de Órion, um portal celestial que permitia a comunicação e a viagem entre dimensões e estrelas. Mencionavam os filhos das estrelas, seres avançados que haviam visitado o Egito Antigo, compartilhando seu conhecimento e sua tecnologia. Os faraós não eram apenas governantes, mas guardiões de um segredo cósmico. A estrutura metálica era um Stargate, um portal estelar. A esfera de cristal era a chave de Horus, o núcleo de energia que o ativava. Os hieróglifos detalhavam como alinhar o portal com constelações específicas, como a de Órion, para abrir passagens para outros mundos. Era uma loucura, uma afronta a toda a ciência e história que eu conhecia, mas os detalhes eram tão precisos, tão complexos, que era impossível descartar como mera fantasia. A parte mais perturbadora veio quando deciframos a seção que falava do grande alinhamento. Segundo os textos, em certos períodos cósmicos, as estrelas se alinhariam de uma forma especial, permitindo que o portal se abrisse com sua potência máxima, não apenas para viagens, mas para uma fusão de consciências. Uma comunicação direta com os filhos das estrelas. E para nossa consternação, o próximo grande alinhamento estava programado para ocorrer em apenas alguns meses. O Dr. Ahmed, apesar de seu ceticismo inicial, se tornou tão obcecado quanto eu. Ele via os padrões, a complexidade. Não era algo que uma civilização da Idade do Bronze pudesse ter concebido, muito menos construído. Ele começou a acreditar que tínhamos tropeçado na maior descoberta da história da humanidade. A decisão de ativar o portal foi, sem dúvida, a mais difícil que já tomei. Havia perigos desconhecidos, riscos imensuráveis, mas a sede de conhecimento, a promessa de desvendar os maiores segredos do universo era irresistível. Montamos um laboratório subterrâneo improvisado na Câmara, com equipamentos de medição, câmeras e tudo o que poderíamos precisar para registrar o que aconteceria. Chegou o dia do grande alinhamento. A atmosfera na Câmara era elétrica. Eu podia sentir o pulsar da chave de Horus em meus próprios batimentos cardíacos. Minhas mãos tremiam enquanto seguia as instruções dos hieróglifos, posicionando os cristais menores ao redor do anel principal, ativando os símbolos com um feixe de luz que havíamos projetado. O anel começou a zumbir, um som que reverberava através das paredes da câmara. E a esfera de cristal no centro intensificou seu brilho, pulsando mais rapidamente. O ar ficou mais denso e eu podia sentir um campo de energia me envolvendo. As paredes da câmara pareciam vibrar e os hieróglifos nas paredes antes estáticos começaram a cintilar com uma luz dourada. Então, aconteceu. O centro do anel, que antes era apenas vazio, começou a se distorcer. Uma névoa iridescente surgiu, girando e se expandindo, até se tornar uma superfície líquida e turbulenta como um oceano de estrelas. Não era um buraco negro, nem um espelho. Era um portal, uma janela para o desconhecido, um túnel para outros mundos. A visão era tão grandiosa, tão além da compreensão humana, que eu senti uma lágrima escorrer pelo meu rosto. O Dr. Ahmed e eu nos entreolhamos, os olhos arregalados, o terror e o êxtase misturados em nossos rostos. Estávamos prestes a fazer contato. Uma forma começou a se materializar na névoa cintilante, alta, esguia, com uma aura de luz que emanava dela. Não tinha características faciais como as nossas, mas seus olhos eram de um azul profundo, com uma sabedoria que parecia transcender o tempo e o espaço. Era um filho das estrelas. Ele estendeu uma mão em nossa direção.
Não era uma ameaça, mas um convite. Havia uma comunicação telepática, uma torrente de informações que inundou minha mente. Imagens de galáxias distantes, de civilizações avançadas, de um conhecimento que fazia a nossa ciência parecer a brincadeira de uma criança. Eu vi a história do nosso planeta de uma perspectiva cósmica, a verdade sobre a origem da vida, o propósito da nossa existência. E o mais chocante de tudo, eu vi que o Egito Antigo não era apenas uma civilização terrestre, era um posto avançado, uma ponte entre nosso mundo e as estrelas. Os faraós não eram apenas reis, mas intermediários, escolhidos para guiar a humanidade em sua jornada cósmica. As pirâmides não eram apenas tumbas, mas antenas, pontos de energia que amplificavam a conexão com o universo. A comunicação durou o que pareceram horas, mas na realidade foram apenas minutos. Quando o portal começou a diminuir, a forma se dissolveu de volta na névoa estrelada e a câmara voltou ao seu silêncio inicial. Eu estava transformado. Eu não era mais o mesmo Alexandre que havia entrado naquela câmara. Eu havia testemunhado a verdade. Nós tentamos ativar o portal novamente, mas sem o grande alinhamento, o máximo que conseguimos foi um leve zumbido. O poder não estava em nossas mãos, mas no cosmos. A verdade sobre o portal estelar, a conexão com Órion, era um segredo que os faraós haviam guardado por milênios, esperando o momento certo para ser revelado. Agora, vocês devem estar se perguntando: por que estou contando tudo isso a vocês? Por que arriscar a minha reputação, a minha carreira, talvez até a minha vida? Porque a humanidade está pronta. O véu da ignorância precisa ser levantado. Não podemos mais viver em um mundo limitado pela nossa própria compreensão. Precisamos olhar para as estrelas, não como objetos distantes, mas como nossos vizinhos cósmicos. Sei que muitos de vocês serão céticos. Dirão que é loucura, que é uma invenção. E eu entendo. Eu mesmo teria duvidado se não tivesse visto com meus próprios olhos. Mas as evidências estão lá, se vocês souberem onde procurar. Os hieróglifos, as construções, a mitologia, tudo aponta para uma verdade maior. Uma verdade que nos conecta a um universo vasto e misterioso. Minha missão agora é compartilhar essa verdade. Não para convencer a todos, mas para plantar a semente da dúvida, da curiosidade, da exploração. Os olhos de Órion estão abertos, e é hora de a humanidade olhar através deles. O que os faraós sabiam? O que as pirâmides realmente guardam? A resposta está nas estrelas, e o portal está esperando para ser ativado novamente. Estamos no limiar de uma nova era, onde a ciência e a espiritualidade se encontram, onde a história e o futuro se entrelaçam. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que a verdade é mais estranha e mais magnífica do que podemos imaginar. E estou pronto para enfrentar o que vier, pois uma vez que você vê através dos olhos de Órion, não há como voltar atrás. Se essa história te prendeu, te fez questionar, te fez sonhar, então você faz parte dos que buscam a verdade. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma nova revelação. E claro, deixe seu like para mostrar que você está pronto para desvendar os maiores segredos do universo.